Fala galera, chegamos então à aula de número 12 com o tema proporções diretas e proporções inversas. Este assunto, vale ressaltar, que ele é um dos assuntos mais explorados a nível de ensino médio, uma vez que a maioria das grandezas trabalhadas nas ciências de ensino médio, química e física, e até mesmo biologia, elas são grandezas que apresentam esse comportamento matemático, ou seja, que são diretamente ou inversamente proporcionais. Da nossa aula de hoje, iremos esclarecer o que isso significa. Então, iniciaremos o nosso estudo falando sobre a definição de razão. O que significa razão entre dois números ou duas grandezas entre si? A razão entre duas grandezas e, por consequência, entre dois números A e B, ela é formada pelo quociente entre esses números envolvidos, ou seja, A sobre B. Então, a razão significa uma comparação de quantas vezes o tamanho A é maior ou menor que o tamanho B. Para esclarecer o que significa esse termo, vamos a alguns exemplos, como os descritos na tabela. Para cada semana temos um dia de sol. Então, a razão entre os dias de sol e os dias da semana seria composta por 1/7. Um dia de sol para 7 dias da semana. Como acabamos de ver, a razão é uma divisão, pois ela expressa quantas vezes a grandeza dias de sol representa da porção total de dias da semana, que são 7. Mais uma situação. O jogador fez 5 gols em 10 jogos, ou seja, número de gols a cada jogo. Se fôssemos produzir a razão para o número de gols que esse jogador fez em 10 jogos, seria o número de gols que ele fez e o número de jogos. Então sabemos que a razão entre gols e jogos seria 5 sobre 10. Ou simplificando, 1/2. Isso significa gols por jogo. A cada 100 jovens, 20 irão frequentar a universidade. Então agora estamos comparando o número de jovens que irão frequentar a universidade com relação à amostragem 100. Então a nossa razão seria formada por os 20 jovens que iriam frequentar a universidade do total de 100, ou seja, 20 sobre 100, ou ainda simplificando, conseguimos chegar ao resultado de 1/5. Então, a cada 5 jovens, 1 vai para a universidade. Então, ainda é importante lembrar que as frações equivalentes, ou seja, 20 sobre 100, 2 décimos e 1/5, neste contexto elas expressam razões equivalentes. Outro ponto muito importante quando estamos falando de razão é que sempre quando vamos determinar a razão entre duas grandezas, devemos levar em consideração suas unidades. Assim, a razão entre duas grandezas, ela vai possuir uma unidade que dependerá da unidade de cada número isoladamente. Como, por exemplo, o jogador fez 5 gols em 10 jogos. A unidade do número 5 seriam gols e a unidade do número 10 seriam jogos. Então, a razão 5 sobre 10 teria como unidades gol por jogo. A barra de divisão, então, neste contexto de unidade, ela deve ser lida como por. Então, o jogador que faz 5 gols em 10 jogos, se fôssemos expressar a razão, equivaleria a dizer que ele faz 1/2 de gol por jogo. Ou seja, isso significa que a cada 2 jogos esse jogador faz um gol, ou ainda que esse jogador ele faz meio gol por jogo. Continuaremos aqui explorando a ideia de razão a partir de um exemplo com enfoque um pouco mais físico, descrito da seguinte maneira: um carro vai de Curitiba até Florianópolis em 3 horas. Sabendo que a distância entre as duas cidades é de aproximadamente 300 km, determine a razão entre o trajeto percorrido e o tempo gasto para a realização completa da viagem. Então, o que devemos fazer aqui é determinar a razão, lembrando que a razão significa a divisão entre dois números, uma comparação. Então,
devemos determinar, como o nosso enunciado diz, a razão entre o trajeto, ou seja, a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrermos tal distância. Então, teríamos aqui a distância percorrida como valor de 300 quilômetros. 300 quilômetros. E o tempo gasto para essa viagem de Florianópolis a Curitiba com valor de 3 horas. Lembrando que as unidades de cada grandeza devem ser levadas em consideração quando vamos explorar a noção de razão. Ou seja, a razão entre a distância percorrida 300 km e 3 horas pode ser expressa da seguinte maneira, simplificando ambos os números por 3, teríamos 100 sobre 1, ou ainda somente 100, com a unidade 100 km por hora. Isso significa dizer que o nosso carro, neste percurso, ele percorreu uma média de 100 km a cada 1 hora, ou seja, 100 km por hora. Essa noção de quanto percorremos de distância por uma unidade de tempo, ela é chamada também de velocidade média. Então, apresentamos aqui um conceito físico muito importante a partir da ideia de razão, que é o conceito de velocidade média. Iniciaremos agora com o estudo de proporção direta ou regra de 3. Quando uma comparação entre duas grandezas é constante, ou seja, essa razão pode ser estendida por todo o problema, podemos dizer que teremos uma igualdade entre duas razões, ou também conhecida como regra de 3. Vamos ao exemplo para elucidar. O jogador fez 5 gols em 10 jogos. Quantos gols ele fará em todo o campeonato que possui 30 partidas? Esse método de regra de 3 é importante salientar que ele só pode ser utilizado quando a razão ou a comparação entre gols por jogo, ela se mantém constante ao longo de todo o problema, como acabamos de dizer. Por sorte, várias situações do cotidiano, elas nos permitem utilizar tal ferramenta, querendo dizer com isso que existem várias grandezas do nosso cotidiano que elas se mantêm constantes em todas as situações. Então, nós podemos utilizar a regra de 3. Neste exemplo, então, nós sabemos que o jogador ele fez 5 gols em 10 jogos. Ou seja, o 5 representa a quantidade de gols que ele fez e o 10 representa a quantidade de jogos que ele fez. Para estruturarmos uma regra de 3, para assim descobrirmos qual vai ser a quantidade de gols que ele irá fazer em todo o campeonato composto por 30 partidas, devemos estabelecer, como dito, uma igualdade entre duas razões. Então, do outro lado da igualdade, teremos outra razão. Nesta outra razão, nós obrigatoriamente teremos que conhecer mais um valor dela. E o outro valor será uma incógnita na qual descobriremos ao longo do problema. Sabemos que o número de jogos do campeonato inteiro são 30. O que faremos com esse número é colocá-lo na parte do denominador, pois os denominadores representam o número de jogos. Então, o 30 iria no denominador. O número de gols que ele faria nessas 30 partidas, que é a incógnita que devemos descobrir, podemos colocar qualquer letra para representá-la. Convencionalmente utilizamos a letra X e assim acabamos de estruturar a nossa primeira regra de 3. Agora devemos utilizar as ferramentas matemáticas conhecidas para isolar o valor da incógnita que desejamos descobrir. A partir daí, então, podemos definir a regra de 3 como um processo prático para resolver alguns problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Retornaremos então ao nosso problema, que foi estruturado da seguinte maneira. Lembrando que o jogador havia realizado 5 gols em 10 jogos e gostaríamos de saber quantos gols ele faria em 30 jogos. Existe um método simples para obtermos o valor da variável x, que é o método da multiplicação cruzada, que nos diz que em qualquer proporção o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, o produto de 10 vezes x, ou 10x,
será igual ao produto de 5 vezes 30. Então, uma das maneiras de resolvermos uma regra de 3, após ela estruturada, é fazermos a multiplicação cruzada. 5 vezes 30 é igual a 150, e temos ao outro lado da igualdade o valor de 10x. Basta notarmos que podemos dividir ambos os lados por 10. Então, temos para o valor de x um número igual a 15. E x carrega consigo a unidade gols, pois ele está na parte do numerador, onde a unidade são gols. Então, quantos gols o jogador realizaria em 30 partidas? Um número de 15 gols. Devemos agora formalizar matematicamente qual o significado de uma proporção direta. O que significa dizer que duas grandezas são diretamente proporcionais. Duas grandezas, x e y, são diretamente proporcionais quando elas forem escritas na forma x sobre y é igual a A, que é equivalente a dizer que x é igual a A vezes y. Perceba que, em especial, essa primeira forma de se representar, ela é exatamente a forma que utilizamos no exemplo anterior, que tinha como componentes a razão entre gols por jogo. Essas duas grandezas, então, do exemplo anterior, elas são grandezas diretamente proporcionais, pois quanto mais jogos o jogador realizar, maior vai ser a quantidade de gols que ele vai fazer. Vamos a outro exemplo para elucidar como aplicar essa regra matemática de grandezas diretamente proporcionais em uma situação prática. Imagine um ciclista que percorre 30 km em uma hora. Supondo que ele mantenha o mesmo ritmo ao longo do caminho, então, conseguimos perceber de imediato que as grandezas envolvidas, quilômetros e hora, elas são grandezas diretamente proporcionais, pois o ciclista ele mantém o ritmo constante ao longo do caminho. Então, a razão 30 km por uma hora, ela é igual a uma constante. Perceba que essa maneira de estruturar o problema, ela é exatamente a mesma que está expressa no formalismo matemático mais geral. Então, quilômetros e hora, nesse contexto, são grandezas diretamente proporcionais. O que significa dizer na prática que quanto mais tempo tivermos para percorrer, ou o ciclista tiver para percorrer o trajeto, maior será a distância por ele percorrida. Neste contexto em que 30 km por hora é constante, saberíamos de antemão que em 2 horas ele percorreria 60 km, que em 3 horas ele percorreria 90 km, em 4 horas percorreria 120 km e assim por diante. O que nós conseguimos então estabelecer é que em problemas que envolvam grandezas diretamente proporcionais, quando a variável x aumenta, a variável y também aumenta. Neste caso, poderíamos dizer que a variável y poderia ser o número de horas e a variável x poderia ser a distância percorrida em quilômetros. Então, quanto mais horas tivermos para percorrer, maior será a quantidade percorrida, ou a quantidade percorrida será maior quanto mais horas tivermos para percorrê-la. E assim podemos concluir que grandezas proporcionais crescem conjuntamente. Ainda neste problema, após observarmos que as duas grandezas distância, representada por 30 km e hora, elas são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, elas podem ser escritas na forma matemática x sobre y igual a uma constante. Se nós definirmos y como o número de horas e x como a distância percorrida, perceba que em 2 horas ele percorreria 60 km, pois se em 1 hora ele percorre 30 km, fornecendo 2 horas, ele percorreria o dobro, 60 km. Note que a razão entre 60 km e 2 horas, ela continua sendo a mesma razão que obtivemos inicialmente de 30 km por hora. Em 3 horas, ele percorreria 90 km, pois a cada 1 hora, em 1 hora, 30 km. Em 2 horas, mais 30 km. Em 3 horas, mais 30 km. Então, ele percorreria em 3 horas 90 km.
que, novamente, a razão entre 90 e 3, ela permanece constante, com o valor de 30 km por hora. Na situação de 4 horas, 120 km, observaríamos o mesmo comportamento. E assim conseguimos expressar claramente o que significa uma razão ter um valor constante ao longo de todo o problema. Então A, como o próprio nome já diz, ele representa uma constante de proporcionalidade, que neste caso tem o valor de 30 km por hora, que, como vimos, representa a velocidade média do percurso realizado pelo ciclista. Se fôssemos construir um gráfico dessas duas grandezas, distância percorrida em quilômetros e quantidade de tempo gasto para tal em horas, teríamos alguns valores para colocar nesse gráfico, como ele percorreu 30 km em 1 hora, em 2 horas 60 km, em 3 horas 90 km, em 4 horas 120 km. O gráfico em que reúne todos esses pontos, ele está expresso aqui. E perceba, quando o tempo começou, ele não havia percorrido nada. Em 1 hora, ele havia percorrido 30 km, certo? 30 km. Esse gráfico, logo, ele é um gráfico de distância por tempo. Em 2 horas, ele havia percorrido 60 km. Em 3 horas, ele havia percorrido 90 km. Em 4 horas, 120 km. Perceba que, se ligássemos todos esses pontos, teríamos como resultado o gráfico de uma reta. Então, grandezas diretamente proporcionais, e assim podemos generalizar para todas elas, têm como gráfico uma reta. De outro modo, falaremos agora sobre um outro comportamento envolvendo duas grandezas, que é o comportamento existente quando essas grandezas são ditas grandezas inversamente proporcionais. Matematicamente definindo, duas grandezas inversamente proporcionais, elas podem ser definidas da seguinte maneira: quando o produto entre essas grandezas é constante. Lembrando que, em grandezas diretamente proporcionais, a razão era constante. Em grandezas inversamente proporcionais, agora teremos o produto dessas duas grandezas como um valor constante. Ou ainda, isolando uma delas, teremos x é igual a A sobre Y. Lembrando que A é chamado de constante de proporcionalidade e ele obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Na prática, isso significa que, se aumentarmos o valor de uma das duas grandezas envolvidas, estaremos diminuindo o valor da outra grandeza envolvida. E esse é o significado de grandezas inversamente proporcionais. Se aumentamos uma, por exemplo, x, se aumentamos o valor de x, o valor de y diminui. Ou, do outro modo, se diminuímos o valor de x, o valor de y aumenta. Vamos a um exemplo para esclarecer essa situação de grandezas inversamente proporcionais, que é descrito da seguinte maneira. Um corredor, treinando para a disputa dos 100 metros livres, realiza esse percurso inicialmente com um tempo de 19 segundos. Nas 9 voltas posteriores, ele reduz seu tempo de prova em 1 segundo a cada nova tentativa. Qual o tempo gasto para completar a 10ª volta e sua velocidade média de percurso nessa tentativa? Nessa situação exposta, temos que responder a duas questões: o tempo gasto para o corredor completar a 10ª volta e a velocidade média dele no percurso nesta última tentativa. Observe que a resposta para a primeira questão, o tempo gasto para completar a 10ª volta, nós conseguimos ela de imediato, pois se ele realizou a primeira volta num tempo de 19 segundos e ele reduziu 1 segundo nas 9 tentativas posteriores, nós sabemos então que na primeira volta ele percorreu em 19 segundos, na segunda volta ele a percorreu em 18 segundos, na terceira volta em 17, até chegarmos à 10ª volta, na qual ele irá ter percorrido em 10 segundos, seguindo essa linha de raciocínio. Para respondermos a segunda questão, qual é a velocidade média do percurso nessa tentativa, devemos inicialmente descobrir quais são as grandezas relevantes na situação.
Sabemos que velocidade média, que é a pergunta, é uma delas. E a outra grandeza, já que os 100 metros que ele percorre são constantes, seria o tempo, pois ele reduz em 1 segundo cada volta. Nessa situação, poderíamos utilizar o nosso modelo matemático de x e y, atribuindo um nome específico para a variável x e um nome específico para a variável y. Por comodidade, escolherei o tempo como sendo a variável y, e para deixar as coisas ainda mais claras, substituirei y por t. A velocidade média, cuja é a questão que devemos responder, seria o x. E para deixar ainda as coisas mais claras, como fizemos com o tempo, vamos substituir por v. O próximo passo, então, é arrazoarmos se essas duas grandezas elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. É fácil notar que quanto menor for o tempo gasto para se percorrer esses 100 metros, maior seria a nossa velocidade média ao longo desse trajeto. Então, o que temos é que velocidade e tempo são grandezas do tipo inversamente proporcionais. O que faremos agora é utilizar a relação matemática que representa o comportamento de grandezas inversamente proporcionais para avaliar qual vai ser a velocidade média. Lembrando que essa nossa constante aqui, ela significa a distância percorrida de 100 metros, pois essa distância, como vimos, é uma distância que não muda. Então, se fôssemos transformar esse modelo geral matemático em um modelo aplicado à nossa situação, substituiríamos o x por v, que significa velocidade, o y por t, que significa o tempo, e a nossa constante a pelo valor de 100. E assim adaptamos o modelo matemático geral à nossa situação do corredor treinando para a disputa dos 100 metros livres. O que resta nos fazer agora, após descobrirmos a equação do problema, é aplicá-la na situação desejada. A pergunta é qual que é a velocidade média dele na 10ª volta. Na 10ª volta, sabemos que o tempo que ele demorou para percorrer essa 10ª volta, como vimos anteriormente, foi um intervalo de 10 segundos. Então, o que temos que fazer para descobrir a velocidade média desse corredor na 10ª volta é substituirmos na equação encontrada por nós o valor de t pelo número 10. Então, v vezes 10 é igual a 100. Ou ainda, dividindo ambos os lados, que é exatamente a mesma coisa que cortarmos o zero dos dois lados, nos diz que a velocidade dele na 10ª volta é um valor de 10 metros por segundo. Se fôssemos construir um gráfico dessas duas grandezas, velocidade e tempo inversamente proporcionais, assim como fizemos na situação de gols e jogos para grandezas diretamente proporcionais, observaríamos a seguinte construção. Primeiro, produziríamos a tabela de valores a partir da equação que montamos anteriormente. Para isso, o que eu fiz foi substituir os valores do tempo gasto para o percurso de cada volta e assim achar o valor da velocidade, como fizemos para a última volta. Assim, num tempo de 19 segundos, substituindo t por 19, encontraríamos um valor de v de 5,26 metros por segundo para a primeira volta. Para um valor, por exemplo, de 18 segundos, encontraríamos um valor de velocidade de 5,56 metros por segundo para a segunda volta. Note então que, como dissemos anteriormente, quando o tempo ele diminui, que é o nosso caso, 19, 18, 17, 16, 15, o valor da velocidade ele assume um comportamento inverso, aumentando 5,26, 5,56, 5,88, 6,25 e seguidamente. Então, grandezas diretamente proporcionais têm esse comportamento. Seguindo ainda na produção do nosso gráfico, perceba que, como a própria definição matemática nos diz, isto é, uma grandeza diretamente proporcional x e y, ela pode ser escrita desta forma aqui, ou ainda ela poderia ser escrita na forma x é igual a
sobre y, que é a mesma maneira que está escrita aqui. Basta notar que apenas isolamos o t. Então, temos que v é igual a 100 dividido por t. Fizemos isto para terminar a construção do nosso gráfico. Se fôssemos colocar todos os valores de tempo num eixo e todos os valores de velocidade média em outro eixo, obteríamos um gráfico com o seguinte comportamento. Note que é um comportamento decrescente, pois quando o tempo era 10 segundos, nós temos a maior velocidade média de 10 metros por segundo. Quando o tempo ele é de 11 segundos, nós temos uma velocidade média de 9,1 segundos. E assim, quando o tempo vai aumentando, a velocidade ela vai diminuindo. Essa forma meio oval aqui, quando ela surge na representação de um gráfico, nós dizemos que essa curva ela é chamada de hipérbole, assim como está escrito ao lado. Então, o gráfico de duas grandezas inversamente proporcionais é uma hipérbole. Então, com isso, chegamos ao fim da aula de número 12 e nos vemos na próxima.